sim, eu queria só começar por agradecer também o convite e dizer que é a primeira vez que eu venho à Faculdade de Direito, porque diz bastante sobre a inserção da economia nas restantes ciências sociais, por isso para mim é uma honra estar aqui. E também dar os parabéns por este painel maravilhoso com mais do que paridade de género, sem desprimor naturalmente para os dois homens. Obrigada. Então, o que é que eu queria começar por dizer como é que nós, os economistas e as economistas vemos a segurança social. E para nós a segurança social é um mecanismo de seguro, ou seja, nós entendemos, e é mais ou menos fácil de constatar, que todos nós enfrentamos riscos ao longo da vida, e esses riscos são riscos de doença, riscos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, riscos de composição familiar, aliás foi aqui trazida há pouco a questão das famílias monoparentais, por exemplo, e riscos naturalmente de desemprego, que também já foram aqui trazidos à discussão, e também o risco da duração do tempo de vida, não é? Porque nós temos de pensar que quando nós pensamos nas pensões de reforma, nós podemos até decidir, dentro de alguns parâmetros, em que momento é que nós nos retiramos do mercado de trabalho, mas não conseguimos prever quanto tempo é que vamos precisar de rendimento, não é? Quanto tempo é que vamos ainda existir? E, portanto, tudo isso são riscos e, como qualquer outro risco, no sentido que é algo que eu não controlo e que tem um impacto na minha capacidade de gerar rendimentos para prover às minhas necessidades básicas ou menos básicas, como em qualquer situação em economia em que há riscos, nós acreditamos que um mecanismo de seguro é aquilo que vai melhorar a situação coletiva, individual e coletiva. E como em quase todos os seguros, o Estado normalmente tem interesse em intervir, não é? E há duas razões pelas quais o Estado pode intervir. Pode ser porque, enfim, até pode haver mais, mas eu gostava de chamar a atenção para duas em principais. Uma delas é uma certa miopia, por isso nós sabemos que as pessoas não são muito boas a julgar a probabilidade de virem a enfrentar situações menos boas na sua vida. As pessoas tendem a ser excessivamente otimistas e, portanto, por isso mesmo não compram, digamos, seguro tão elevado quanto deveriam, mesmo noutras situações de outros riscos que enfrentem na vida. E também temos um problema mais geral dos mercados de seguro, que é o problema dos maus riscos empurrarem os bons riscos para fora do mercado, que é, por exemplo, a razão pela qual o Estado obriga todos os condutores a terem seguro, porque senão nós sabíamos que as pessoas que conduzem melhor, que sabem que vão ter menos acidentes, não vão querer ter seguro, e isso vai fazer com que haja só as pessoas que conduzem mesmo muito mal querem ter seguro, os seguros são cada vez mais caros e este mecanismo cumulativo leva a que nem sequer haja mercado de seguro, e por isso mesmo o Estado muitas vezes intervém. Ora, naturalmente que o Estado, numa situação em que estamos a falar de um risco das pessoas ficarem sem rendimento para poderem viver, é mais uma razão de força para o Estado intervir. E é por isso é que para nós a segurança social, na verdade, nós chamamos de seguro social, ou seja, é um mecanismo de seguro em que nós somos obrigados a contribuir, historicamente, como é feito, como tem por base uma incapacidade de gerar rendimento do trabalho, é um seguro que é baseado em contribuições sobre os rendimentos do trabalho. Portanto, o Estado obriga-me a contribuir uma determinada percentagem do meu rendimento e depois, no caso de eu enfrentar um dos riscos que já aqui mencionámos, o Estado vai então complementar ou substituir o meu rendimento. Muito bem, então falando agora um bocadinho mais do contexto europeu, o que eu tenho aqui são uns números. Obrigadíssima. Agora é que os slides se tornavam mesmo importantes. Tenho aqui uns números sobre a importância da segurança social. Eu vou usar segurança social e seguro social indistintamente na União Europeia. E o que nós temos aqui, o que eu gostava que olhassem é que esta última parte de baixo aqui da tabela parece-me ser a mais interessante, porque repare, isto é a repartição mundial do PIB. Está bem? Portanto, nós temos aqui, por exemplo, a Europa, a União Europeia, há 27 países, tem 24% do PIB mundial e, no entanto, tem 44%, ou se quiserem, 40%, se olharmos aqui para a despesa total em proteção social ou a despesa total em seguro social. Portanto, apesar de só ter 24% do PIB, tem 40% da despesa em seguro social ao nível mundial, está bem? Compara, por exemplo, aqui com os Estados Unidos, que tem 22% do PIB e 25% da despesa total. Quando nós olhamos para aquilo que o mundo gasta em seguro social, os Estados Unidos representam um quarto e a União Europeia representa 40%. Quando olhamos para o PIB, os Estados Unidos representam, grosso modo, o mesmo quarto e a União Europeia também representa outro quarto. Portanto, temos aqui uma área económica que tem investido historicamente num seguro social
que tem uma importância grande na economia, está bem? Eu nem sequer vou usar aqui a expressão, vou dizer se é generoso ou não, porque isso já envolve juízo de valor que eu não quero aqui fazer e que, aliás, eu não acredito que seja generoso. Mas factualmente temos uma zona económica que tem uma grande importância. Por exemplo, aqui reparem a China, enquanto que os Estados Unidos está relativamente equilibrado em termos de percentagem do PIB mundial e percentagem do gasto em seguro social mundial, a China tem 10% do PIB mundial e gasta apenas 4% do que é o seguro social global do planeta. E, portanto, temos esta realidade social da União Europeia que, no entanto, na última crise, foi posta bastante em stress, está bem? Houve claramente a última crise, aquilo que nós economistas chamamos a grande recessão, que foi esta agora de 2008, 2011, colocou debaixo de um enorme stress os sistemas de seguro social da União Europeia. E isto tem a ver com duas realidades que são simultâneas. Por um lado, há mais indivíduos a enfrentar perdas de rendimento, e essas perdas de rendimento podem vir do lado do desemprego como do lado da diminuição de salários. Nós sabemos que sabemos que há uma diminuição, houve uma perda de poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras na União Europeia, enfim, em alguns países mais do que outros, e portanto por esse lado há uma diminuição de rendimento. Havendo uma diminuição de rendimento, há uma diminuição das contribuições, e eu queria chamar aqui a atenção que, como qualquer mecanismo de seguro, o seguro social funciona tanto melhor quanto menos correlacionados são os riscos. Ou seja, o ideal é que eu perca o meu emprego quando a Ana está a ter um grande sucesso, e vice-versa, que é para o mecanismo de seguro funcionar como uma compensação. Quando nós enfrentamos uma crise da dimensão que enfrentámos na Europa, em que realmente muita gente perde de rendimento e perde o emprego simultaneamente, perdemos esta capacidade daquilo que nós economistas dizemos redistribuir o risco. E por outro lado, houve um aumento também da necessidade de contribuição. No fundo, são duas realidades da mesma moeda. Quando nós olhamos para o impacto desta grande recessão da crise de 2008-2011 nos sistemas de proteção social na Europa, vemos que estes foram especialmente penalizados, não só quando comparados com o que aconteceu noutras zonas económicas, como comparados com aquilo que aconteceu na Europa noutros momentos de recessão, ou seja, noutros momentos de diminuição do PIB. Tá bem? Eu tenho aqui dois gráficos, eu peço desculpa, eu vim para aqui mesmo fazer de economista, portanto trouxe gráficos. Então o que eu tenho aqui por isso enfim, são vários. Temos aqui isto é um gráfico para os Estados Unidos, um para o Japão, um para o OCDE, como um todo, um para a zona euro e um para a Europa, para a União Europeia como um todo, está bem? E temos a linha preta, enfim, a inflação, mas sobretudo temos o PIB. Por isso a linha preta tracejada é o PIB real, e a linha azul é a despesa em seguro social, a despesa em proteção social. E o que nós vemos é que a Europa funcionou aqui claramente a contraciclo. Portanto, contrariamente aos restantes países em que houve, quando nós olhamos para os Estados Unidos, com a crise houve inicialmente um aumento da despesa em proteção social que depois se manteve. Aqui no Japão há um aumento, embora depois não tenhamos dados para o seguinte. Em termos da OCDE como um todo, houve aqui um aumento inicial que depois se manteve. Na União Europeia é o único sítio onde nós temos uma diminuição, está bem? E isto mesmo depois do PIB ter começado a recuperar, nós continuamos a observar essa dimensão. Portanto, esta crise foi... Agora, claro, atenção, obviamente que a Europa vem de uma situação em que tem um sistema de proteção social maior do que os restantes. Portanto, não vamos agora aqui dizer se isto é bom ou é mau. Mais uma vez, eu estou aqui apenas a trazer factos, e factualmente a crise teve um impacto maior nos sistemas de proteção social da União Europeia do que, por exemplo, nos Estados Unidos, ou quando nós olhamos para o conjunto dos países da OCDE. Por outro lado, este gráfico é mais digamos, mostra mais um bocadinho assim a distorção mental dos economistas, como é que nós olhamos para a realidade, mas eu vou explicar, está bem? Eu faço um esforço, vamos pôr até de pé para ver se explico melhor. N aqui é o ano de recessão. Então, nós estamos aqui a olhar para vários períodos no pós-guerra em que houve uma diminuição do PIB na União Europeia, está bem? Portanto, antes eu estava a comparar a União Europeia com outras zonas económicas, e agora estou a comparar a União Europeia com ela mesma noutros momentos do tempo em que houve crise. E o que eu tenho aqui é o que é que acontece. Portanto, isto é o ano em que há a crise. Isto são os anos prévios à crise, portanto 2 anos antes, 1 ano antes, e depois os anos seguintes à crise, está bem? E o que nós temos em azul é o que aconteceu ao PIB e à despesa em proteção social nas recessões passadas, e em vermelho temos o que é que acontece nesta recessão. E portanto nós o que temos é claramente esta recessão foi pior em termos de PIB, isto são estas barras
as barras, não é? Portanto, é o gráfico de barras, e depois a linha mostra-me que esta recessão foi também especialmente penalizadora relativamente a outras penalizações em termos do gasto social, relativamente a outras recessões, está bem? Portanto, mesmo comparando com a sua experiência passada em recessões, a União Europeia foi especialmente pouco generosa, digamos, como um todo. A União Europeia foi especialmente pouco generosa nesta última recessão, no sentido em que diminuiu de maneira mais expressiva a sua despesa no Estado Social. Isto que aqui está é para a zona euro e aqui, é a mesma coisa para a União Europeia como um todo, tá? Portanto, temos aqui claramente, tanto quando olhamos para a União Europeia como um todo, como quando olhamos para a zona euro, uma diminuição especialmente expressiva do gasto em proteção social no contexto desta crise. E, portanto, claramente, como o tema da conferência era a segurança social e a crise, nós podemos dizer que esta crise veio claramente colocar em causa, de uma certa forma, o modelo social europeu. E isso a mim parece-me bastante preocupante. Outra coisa que me parece muito preocupante e que também tem menos a ver com a crise, que é mais estrutural, não é? É algo que está a acontecer recentemente nas economias, mas que me parece que vai trazer um desafio absolutamente fundamental para a proteção social, para o seguro social, para a segurança social, como queiramos chamar-lhe, na União Europeia, é a questão da robotização, que eu também gostava de trazer aqui alguns números e de lançar ao debate. Por isso, como eu já disse, o seguro social foi concebido historicamente para substituir rendimentos do trabalho. O problema é que nós temos uma diminuição, isto é um gráfico que mostra a diminuição do peso dos rendimentos de trabalho no PIB, está bem? Por isso, eu tenho aqui para as economias avançadas e aqui tenho para as economias menos avançadas, e o que eu tenho é uma diminuição histórica. Reparem que desde os anos 70, portanto, nos anos 70, o trabalho, e vamos olhar aqui mais para as economias avançadas, para a linha azul, que é aquela onde nós nos inserimos. 5 minutos, muito bem, estou quase a terminar. Obrigada. Então, o trabalho tinha mais de metade do peso do rendimento total do país, do rendimento nacional, e temos hoje em dia um peso que é aproximadamente, já está aqui já a baixar de metade, não é? Portanto, temos claramente uma diminuição histórica do peso do trabalho no rendimento. E, portanto, se nós vamos querer continuar a financiar a segurança social apenas exclusivamente por rendimentos de trabalho, e aqui também, enfim, é um tema que já foi levantado anteriormente, vamos ter aqui um problema claro de sustentabilidade do sistema. Cresce isto liga-se muito com esta questão da robotização, e eu tenho aqui algumas previsões. Estas previsões são feitas com imensa incerteza, que dizem que aproximadamente metade dos empregos vão ser perdidos com a robotização. Não sabemos se é metade ou não, mas o que claramente nós sabemos é que há um aumento grande da robotização, e eu tenho aqui mais uma vez outro gráfico. Por isso temos aqui os robôs industriais empregos nos Estados Unidos e na Europa. Temos um aumento, claro, e temos a Europa, reparem, é a bolinha aqui em cima, portanto a Europa é muito mais robotizada do que os Estados Unidos. Reparem que a linha azul que está aqui são os Estados Unidos, ou os triângulos azuis, e os quadradinhos é equivalente a 30% da robotização da Europa. Portanto, mostra que os Estados Unidos é mais ou menos aquilo que é o país da Europa que está nos 30% menos robotizados. A Europa é uma zona económica especialmente robotizada. E, portanto, isso vai nos trazer um desafio, porque se realmente, mesmo que não se percam 50% dos empregos, se perder uma boa percentagem, isto vai piorar aquela figura que eu vos mostrei do peso dos rendimentos de trabalho na economia, e nós vamos ter claramente um problema de sustentabilidade, peço desculpa, que se vai juntar ao impacto já negativo que a crise teve na segurança social. Por outro lado, existe também evidência que a robotização tem sido mais expressiva. Isto voltou a sair do sítio, não sei porquê. A robotização tem sido mais expressiva em países em que o envelhecimento da população é mais importante. Está bem? Isto é investigação muito recente, mas o que vocês têm aqui é, deste lado, o rácio entre os trabalhadores e trabalhadoras com mais de 56 anos, a dividir por aqueles que têm entre 21 e 55 anos, e deste lado tem os gráficos da robotização, e reparem, por exemplo, aqui o país que tem mais robotização de todos, que é a Coreia do Sul, é também o país que tem tido um aumento mais expressivo deste envelhecimento da população. Portanto, houve economistas que fizeram umas contas recentes, em 2018, e dizem
que a diferença na estrutura etária dos países pode explicar cerca de 40% da robotização, da automação dos processos industriais. E, portanto, temos aqui um grande desafio, porque se isto se vier a verificar, isto é investigação muito recente e ainda é preciso muita gente mais trabalhar sobre estes números, mas, de facto, temos aqui um problema grande que é, claramente, aonde vai haver mais pessoas de idade para pagar pensões, vai ser também onde vai haver menores rendimentos do trabalho para as conseguir suportar e, portanto, claramente eu gostava de dizer aqui que nós vamos mesmo ter que pensar naquilo que se chama a robotax, não é? Um imposto sobre os robôs, por forma a alargar a base contributiva da Segurança Social. Isto tem duas vantagens, não só vai buscar rendimentos, ou seja, alarga a base contributiva por um lado, mas por outro lado também diminui, ou seja, neste momento há um custo relativo de empregar mão de obra de pessoas, não é? Por parte das empresas, que tem a ver com o facto de esta mão de obra pagar contribuições para a Segurança Social, isso aumenta o custo do trabalho. Se nós colocarmos também um aumento pela via de contribuições para a Segurança Social, ou pela via de qualquer outro imposto, mas se nós colocarmos um custo do outro lado, não é? Dos fatores, nomeadamente dos robôs que estão a ser utilizados para substituir a mão de obra, também vamos diminuir o incentivo das empresas em ter mais robôs e menos pessoas. E, portanto, pelas duas razões, parece-me que é claramente um caminho que devemos seguir. E pronto, portanto, eu queria só deixar aqui uma conclusão nada otimista. Não só que na União Europeia houve um maior impacto da crise naquilo que são os sistemas de proteção social, como a União Europeia é mais envelhecida, tem tido maior robotização, provavelmente os dois fenómenos parece hoje em dia estão ligados e, portanto, temos aqui claramente um desafio e coletivamente vamos ter que fazer alguma coisa por ele. Obrigada.